Fala aí, cursinho Urubu, beleza? Olha só, estamos para mais uma aula importante. E olha só, você que vai prestar vestibular, você que vai prestar Enem, todo ano cai de uma, duas questões, hein? E olha só, você que vai prestar FUVEST, FUVEST de 10 questões, mais 40% da prova de geografia, ou seja, 40%, ou seja, 4 questões de geografia são sobre esse tema aqui. Que tema é esse? Questão ambiental. Então vamos para esse tema que ele é muito importante aí para o vestibular de vocês. Então a primeira coisa que você precisa lembrar é que o que é então a questão ambiental? Questão ambiental é principalmente o impacto que nós temos na natureza. O impacto, lembra, impacto negativo. Ou seja, quando nós pensamos em, a sociedade hoje ela é muito consumista e principalmente é muito compulsória. Nós queremos cada vez mais consumir. Só que com o meio ambiente, nós fazemos reciclagem, por exemplo, como é que é o nosso consumo com embalagens individuais? Isso é muito importante, porque se nós não fazemos a reciclagem, se nós ficamos consumindo muitos produtos que têm aquelas embalagens individuais, ou quanto mais embalagem tem, mais recursos naturais nós utilizamos. E se nós não reciclamos e se nós utilizamos muito recurso natural, esse recurso tem que sair de algum lugar. De onde que sai esse recurso? Pois é, da natureza. A natureza, ela não consegue repor os recursos naturais em tempo e escala de vida humana. Então preste atenção porque isso é muito importante, porque isso vai afetar as nossas próximas gerações. Já pensou se fosse a sua geração que não tivesse, por exemplo, esses recursos naturais? Você ficaria feliz? Não, muito provavelmente você não ficaria feliz. Então nós precisamos ser responsáveis para que as próximas gerações também tenham recursos naturais assim como nós temos. A questão não é parar de consumir, mas o importante é que nós consumamos de forma consciente. Isso é muito importante. Consumir de forma consciente não é apenas produtos, mas também é o uso dos recursos naturais, é o uso da energia elétrica, é o uso da água, é o consumo dos produtos, é não deixar as coisas estragarem para você jogar fora, tá bom? Eu sei que algumas vezes isso acontece, mas nós não podemos fazer com que isso seja uma prática do dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá. Só que é muito importante nós fazermos um paralelo. Existem povos que vivem em harmonia com a natureza. Os povos indígenas, nós temos muito a aprender com eles. Por quê? Por exemplo, a técnica de eles a técnica de controlar o crescimento da vegetação e até mesmo a própria técnica de manejo do solo, quando eles ateiam fogo na vegetação com a coivara. Sim, eles colocam fogo na vegetação, mas eles controlam esse fogo, diferentemente de nós, que quando nós vamos desmatar, nós ateamos fogo e acaba com tudo. Olha só que diferença. Então você valorizar a natureza, e aqui eu não estou falando que nós precisamos adotar os costumes todos deles, mas aprender, e assim como boa parte das nossas medicações. Os nossos remédios hoje, boa parte deles vieram, sim, de culturas indígenas. Que a partir da aplicação, por exemplo, de um remédio para, por exemplo, uma dor de cabeça, nós estudamos com a nossa ciência, né? Eles têm as ciências deles e nós temos a nossa ciência. Então nós estudamos com a nossa ciência quais são as práticas ou até os conteúdos medicinais daquelas plantas que eles usam. E de fato nós adaptamos para os nossos medicamentos. Olha só como isso é importante aí para o nosso dia a dia. Então, outros exemplos também de práticas aí de impactos ambientais é a camada de ozônio. Que buraco de camada de ozônio é esse? Que raio de buraco é esse? Vamos lá então? Olha só, em essa aula eu vou explicar sobre o buraco da camada de ozônio, gases estufa, aquecimento global e o uso e o consumo aí desses recursos naturais como um todo. Beleza? Vamos para o próximo slide? Então é muito importante dentro dessa área de pegada ecológica nós pensarmos que preservar é diferente de conservar. Quando nós estamos falando de preservar, é você deixar a natureza intacta. Conservar é você consumir a natureza, consumir os recursos naturais, mas de uma forma consciente. Então existem essas duas práticas. Uma que é a preservação da natureza, em que nós não podemos tocar principalmente em algum bioma que seja muito o ecossistema, né? O ecossistema é principalmente em área de menor zoom, enfim. Até no próprio vestibular cai a nomenclatura de bioma de uma forma errada, mas enfim. Então quando nós estamos falando desse ecossistema, desse bioma muito frágil, nós precisamos preservar. Só que quando nós estamos falando em conservar, é utilizar de uma forma muito consciente. Por exemplo, nós podemos sim consumir os produtos, mas também reflorestar, replantar.
Como que nós podemos fazer isso, Arnaldo? Porque, se eu não tenho terra, como é que eu vou reflorestar uma árvore? Tudo bem, se você não pode fazer isso de uma forma direta, por que não procurar empresas e indústrias que elas têm essa pegada ecológica? Nós começarmos a consumir produtos em que essas empresas e essas indústrias elas apliquem seus produtos, elas apliquem essa forma de reflorestamento. E reflorestar não é você pegar uma vegetação aí, o cerrado, e plantar no meio da Mata Atlântica, ou o contrário, é você pegar aquele bioma e você reflorestar com a vegetação nativa daquela área, né, dentro desse bioma, tá bom? Então é tomar cuidado com essas práticas naturais. Tudo bem? Então o uso da terra e da água, ele é muito necessário para você manter, então, o seu dia a dia, o seu consumo. Nós precisamos de, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma pegada ecológica muito grande, muito grande assim, é ao contrário, né? Um impacto ambiental muito grande. Você tem, acho que são 9 hectares por habitante de recursos naturais utilizados, enquanto que a média mundial é 2,1 hectares. Olha isso, então tem países que consomem muito menos que 2,1, enquanto tem outros países que consomem muito. Então, nós temos que ter essa preocupação com as outras gerações, assim como eu havia falado. E aqui no slide tem algumas conferências. O que são essas conferências? Então, a primeira, por exemplo, que é de Estocolmo, é quando você começa, Estocolmo e também o Clube de Roma. O Clube de Roma foi o primeiro precursor aí desses debates sobre questão ambiental. Só que o maior problema do Clube de Roma é que você tinha uma base muito grande da teoria ecomalthusiana, onde você fala, não tem recursos naturais para todo mundo, então nós vamos ter que selecionar quem pode ter esses recursos naturais. E quem poderia ter acesso? Quem era rico. Então essa teoria ecomalthusiana ela é totalmente segregacionista e também preconceituosa. Enquanto que depois nós vamos pensar, peraí, nós não precisamos separar, segregar as pessoas, mas sim aplicar técnicas muito mais naturais e técnicas ecológicas para que todo mundo tenha acesso a esses recursos naturais e você não deixar com que pessoas fiquem sem, o que é totalmente errado, inclusive, não é mesmo? Então essas conferências elas servem muito para você debater sobre essas questões ambientais. Algumas dessas reuniões, elas foram muito boas, elas trouxeram muitas coisas boas, mas outras não tiveram tão grandes avanços assim. Vamos lá para o próximo slide? Então, quando nós estamos falando das queimadas e do desmatamento, nós precisamos pensar, na queimada nós vamos liberar muito CO2. Presta atenção aqui nessas duas charts, elas são muito importantes aí para vocês. Além disso, então, a vegetação ela vai capturar o gás carbônico. Se nós queimamos todo esse gás carbônico que ele está capturado, ele vai ser liberado para a atmosfera. Lembrando que é o gás carbônico que é um dos gases estufa. Ele que vai fazer uma camada de ar em que vai impedir com que o calor do planeta Terra saia e escape. Qual que é o maior problema disso, então, do gás carbônico e dessa concentração de gases estufa? É que vai aumentar a temperatura do planeta Terra. Aumentando a temperatura do planeta Terra, você vai ter mais queimadas. Por exemplo, que aconteceu em 2019, 2020 no Pantanal e no Cerrado. A Amazônia também, você tem uma queimada muito grande. Uma queimada que ela tem uma parte que ela é natural, mas também tem uma parte que ela é antrópica. Então, o humano ateou fogo aí nesses biomas, e o que acabou acontecendo? Você vai ter um avanço muito grande, porque o clima já está muito seco, a vegetação está muito seca por causa desse aumento da temperatura. Quando ateiam fogo, então, de uma forma irresponsável, você vai ter aí a ocupação e a vegetação toda pegando fogo. Além disso, o que é muito importante de nós lembrarmos? Aumentando a temperatura do planeta Terra, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os polos, o derretimento das camadas das calotas de gelo, dos polos. Quando derrete o gelo do polo, o que vai acabar acontecendo? Os oceanos eles podem aumentar em 60 centímetros. Cara, isso é quase 1 metro. Você já parou para pensar nisso? Dependendo da sua altura, o aumento do oceano seria até a sua cintura. Olha só isso, que grave. E além disso, é muito... Você parou para refletir nesse minutinho aí que eu dei para você pensar? Altera a circulação do ar. O ar, ele passa a ser muito mais diferenciado. Você vai ter uma alteração da temperatura.
Essa queimada e o desmatamento, você vai ter a alteração da circulação do ar. Então a vegetação ali, que ela era, assim, através da evapotranspiração, uma fonte de massa de ar úmida, ela passa a não ser mais uma fonte de massa de ar úmida. Pode alterar no clima também, no regime pluviométrico. Tudo bem? Vamos pro próximo slide? E o que as cidades elas alteram? Bom, as cidades elas terão a característica de ter um albedo baixo. O que é albedo baixo? Albedo é a capacidade de reflexão, ou melhor, a capacidade de absorção dos raios solares por um objeto ou uma superfície. Quando você tem um albedo muito baixo, isso significa que esse objeto ele vai captar os raios solares e vai emitir em forma de calor, assim como o asfalto, por exemplo, formando as ilhas de calor. É por isso que as cidades elas tendem a ser muito mais quentes. Um parque, por exemplo, ele já é mais fresquinho. O próprio ambiente que você vai ter a vegetação, ele é muito mais fresco. Por quê? O albedo da vegetação, mesmo que ela seja um pouco mais... não seja um albedo baixo, mas mais elevado do que o asfalto, a vegetação ela está lá em altura. Ou seja, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter o calor emitido numa altura muito grande. Sem contar que você vai ter a absorção dos raios solares, mas para produção de fotossíntese, para produção de luz, de energia. Para produção de energia. Tudo bem? A verticalização também é muito importante, porque vai alterar toda a circulação atmosférica do ar. Você vai ter poluentes, a circulação ela vai ser muito comprometida e os gases poluentes e até mesmo que provocam rinite e até doenças respiratórias vão ficar mais presos na cidade. É por isso que você vai ter nas cidades uma questão de doenças respiratórias mais presentes na vida das pessoas. Você tem poucas áreas verdes nessas regiões e você vai ter a inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Então você vai ter uma camada de ar quente entre duas camadas de ar fria. O que vai acontecer? Essa camada de ar fria ela vai ficar presa, a camada que fica próxima à superfície. Ela fica presa e vai concentrar todos os gases poluentes. Ela não vai conseguir levar os gases poluentes para cima, para uma altitude grande. O que isso acaba gerando? Mais uma vez, doenças respiratórias. Tudo bem? Vamos para os rios. Então a poluição ela é muito importante porque os rios eles são poluídos não só pela cidade, pelas indústrias, mas também pela agricultura. Por quê? Através do esgoto, através do descarte do esgoto sem você tratar a água. Além disso, você vai ter o descarte, por exemplo, de materiais através da população ou até mesmo das indústrias. Contaminação do rio por causa do agrotóxico, por causa do descarte de vários resíduos industriais, sem o devido tratamento. E geralmente quando você tem uma indústria, você tem algum rio perto. Por que você tem um rio perto da indústria? Porque ela vai descartar tudo que ela produz, ou todos os resíduos que ela vai produzir naquele rio. Até também para refrigerar as máquinas e tudo mais. Então quando nós vemos uma indústria, geralmente nós vemos associação com um rio. Tudo bem? E olha só que importante, já que nós estamos falando dessa emissão, né, desse consumo, quanto mais nós falamos da emissão de gás carbônico, mais você vai ter esse aquecimento do planeta Terra. Por isso que você vai ter o aquecimento global. Tudo bem? Já, outra questão muito importante vinculada à indústria e também à cidade. Nós vamos ter a emissão do CFC, dos gases clorofluorcarbonetos. Quem são esses gases? O Brasil, inclusive, ele foi um dos destaques para a eliminação da emissão desses gases, mas nós temos lá na atmosfera uma emissão de gás que é uma camada de gás que é a camada de ozônio, o O3. O que acaba acontecendo? Esses gases clorofluorcarbonetos, eles reagem com esse O3 e acaba diminuindo a sua presença. Esses gases eles são muito importantes porque eles filtram raios solares, raios ultravioletas, que são prejudiciais para a nossa saúde, por exemplo, para a nossa pele, que promovem o câncer de pele. Então, quando você tem esse buraco na camada de ozônio, que acontece principalmente nas regiões polares, vai acontecer um prejuízo muito grande dentro da nossa saúde. Olha só que importante. Então, dentro da nossa saúde, você vai ter esse prejuízo por causa da corrosão então desses gases estufa, tudo bem? E isso vai acabar gerando um prejuízo muito grande dentro da nossa saúde, tá?
então na saúde da pele, inclusive. No inverno, essa camada, esse buraco na camada de ozônio, ele tende a ser maior do que no verão, mas mesmo assim, quando nós comparamos no mesmo período de 1960 até 2020, nós podemos ver que você tem um aumento sim desse buraco da camada de ozônio. Por fim, a agropecuária. Quando nós estamos falando então da agropecuária, nós temos o uso do agrotóxico que vai acabar com o lençol freático, vai acabar também com o solo, com a vegetação, vai acabar com o bioma. Isso é muito complicado, acaba com a nossa saúde, porque esse agrotóxico ele vai entrar na vegetação e nós vamos consumir também. Se não for diretamente, pode ser de forma indireta, com a ração para animais que depois nós comemos a carne desses animais. Você vai retirar a cobertura vegetal nativa, você não vai fazer um reflorestamento. Se você fizer esse reflorestamento, tem que ver se esse reflorestamento é em local adequado. Não tem técnica de manejo de solo, ou seja, o solo ele vai ficar compactado, arenizado, como eu já falei na aula de atualidades. E também você vai ter a remoção aí de terras indígenas, a desapropriação. Tudo bem? Então é muito importante com que você reveja essa aula. Eu vou dar um tempinho aí para você voltar a essa aula de atualidades, tá bom? Para você rever esse conteúdo. Tudo bem? Veja também aí a ficha resumo e que ela é bem importante, faça as questões também. Tudo bem? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau!